colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estar na tua casa nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus, no dia de hoje, tudo que o Senhor fará hoje à noite. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha total liberdade em nosso culto, em nosso meio. Mas aqueles, meu Deus, que estão por vir em paz, em segurança, em nome de Jesus, ao chegarem aqui, Senhor Deus, sintam a tua presença e saiam daqui, Senhor Deus, cheio dela. Fica conosco, ministra o nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura, Salmo 86, versículo 11 e 12, diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo 12. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Vamos louvar o Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos realizar o recolhimento do nosso dízimo, da nossa oferta. Vou chamar nosso irmão Alan. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode pegar o seu dízimo, a sua oferta, traz o QR Code, que eu chamei de envelope. Você pode, em nome de Jesus, educar também a sua oração. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação.
Deus. Vou orar com nosso irmão. Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua santa presença, Senhor. Abençoa, Pai, os ofertantes, os dizimistas dessa casa, Senhor. Ajuda também, Pai, aqueles que não puderam ofertar na Tua obra, Senhor. Abre porta de emprego, Pai, para aqueles que estão precisando, Senhor. Ilumina, Pai, a cabeça das pessoas para entender, Pai, o propósito, o Teu propósito aqui. É assim que eu oro, assim que eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Nós vamos louvar mais uma canção, com mais uma canção. Em seguida, a palavra está com o pregador da noite, nosso irmão Leandro. Amém? Amém. Quem dá uma glória a Deus pela vida do nosso irmão Leandro? Glória a Deus. Amém. Assim que terminar, meu irmão, você pode vir na frente. Em nome de Jesus.
uma vez. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos nosso irmão Leandro nas suas mãos essa noite e pedimos que o Senhor tenha total liberdade, Senhor Deus, através do teu filho. Que em nome de Jesus seja repreendida toda intimidação espiritual, toda timidez, tudo que quer atrapalhar o fluir do teu Espírito na vida do teu filho, Senhor Deus, que seja repreendido em nome de Jesus e que tu tenhas, Senhor Deus, total liberdade, Senhor Deus, na sua mente, no seu coração. E que dos seus lábios, Senhor Deus, fluam rios de água viva, Senhor Deus, nessa noite. E que venha a palavra vindo do teu coração para o nosso coração. Nós abençoamos, Senhor Deus, teu filho nessa noite e pedimos que, em nome de Jesus, a tua mão esteja sobre ele neste lugar. É que eu te peço em nome de Jesus. Graças e paz. Boa noite. Quando eu recebi o convite, a nossa pastora, futura pastora e advogada, Karen, eu fiquei honrado e preocupado ao mesmo tempo, porque a responsabilidade é grande. E mais um dia de ceia também, né? Eu perguntei a ela, fiz uma pergunta a ela sobre a questão do tema, do que podíamos compartilhar com todos. E ela falou sobre missões. Bem, então vamos falar sobre missões. Mas especificamente o que? Ela está livre o tema. A igreja em si, ela já é missionária, ela já é responsável por divulgar e compartilhar a palavra. Nós somos responsáveis por transmitir aquele que veio ao mundo, formou 12 discípulos, morreu, ressuscitou e verteu todo o seu sangue para nos resgatar do pecado. Léo, abra aí em Marcos, capítulo 1 de Marcos. E eu fiquei imaginando, tem tantos pregadores que a gente pode abordar, que marcaram a história, nos deixaram um legado tão forte, né? Tem o Charles Spurgeon, tem o John Wesley, tem o mais recente que faleceu há poucos anos atrás, o Billy Graham. E na própria Bíblia temos vários. Um dos mais fortes também é o Paulo, mas não é sobre ele que nós vamos compartilhar hoje à noite. Queria compartilhar com os irmãos sobre uma pessoa que teve uma missão e uma responsabilidade imensa. E para mim foi um dos primeiros missionários, fora o anterior a ele, mas que começa o Novo Testamento. Ele abre as portas para o Novo Testamento se iniciar, para o reino chegar, para divulgar Jesus. E ele se chama João Batista. Vamos ler Marcos, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Diz assim: pregação de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pessoas de toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele, quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Esta era a sua mensagem:
Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Abra aí, Léo, por favor. Evangelho de Lucas. Capítulo 1, versículo 5. Eu quero convidar a todos a gente fazer um passeio sobre as Escrituras, para que a gente possa entender e ver o quão grande ele teve em suas mãos a responsabilidade de ser o anunciador da graça de Deus. O nome João Batista significa graça do Altíssimo, a graça que chega, que está chegando, a graça de Deus que está chegando. É tão interessante que dentro da família de Zacarias e Isabel, que era o pai e a mãe de João Batista, não tinha ninguém com esse tipo de nome. Para a gente entender como Deus ele providencia e ele nos abre os olhos quando ele tem um propósito, um projeto. Até o nome tem um propósito. O nome dele, João, o nome João no grego é Ioannes, e o significado dele significa graça do Altíssimo, agraciado de Deus, aquele que traz a graça do Altíssimo, aquele que anuncia a graça. E quem era essa graça? Jesus. Simplesmente, no versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Deixa eu ler por aqui. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Ou seja, ele era de uma linhagem sacerdotal. João e os pais dele. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ou seja, ele já vinha de uma linhagem levita, sacerdotal. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote, pode passar, 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, idade avançada, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ou seja, chegou o momento de Zacarias exercer sua função sacerdotal. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quem foi que apareceu a Zacarias? Pode continuar. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo, porque ele pensou: vou morrer, estou em pecado, agora vou ser fulminado. Não vai ser aceito o sacrifício que está sendo feito para o povo. Ele deve ter pensado isso. Pode continuar. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Para aí. O interessante é que ele faz, que isso nos traz à memória uma promessa que foi feita a um pai da fé, que se chama Abraão. Sara era estéril e não podia ter filhos. Era avançado
Os dois eram avançados em idade, mas Deus concedeu vida ao útero. Ela deixou de ser estéril e deu à luz a Isaac. De Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos. Aqui é uma pequena referência para que a gente tenha ideia da promessa que foi feita lá atrás, para que a gente comece a entender e o povo comece a entender do tempo o que ia acontecer e o que estava para acontecer, inclusive Zacarias e Isabel. 14. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no tempo. Quando ele saiu, não conseguia falar nada, então o povo percebeu que ele tivera uma visão do tempo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, a sua mulher, aconteceu o quê? E durante 5 meses não saiu de casa, pensando: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação diante do povo. Amém. Só até aqui. Vamos fechar nossos olhos novamente, vamos orar. Pai bondoso e eterno, quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui reunidos como igreja e podermos compartilhar a tua palavra livremente. Que cada mente aqui esteja cativa e tomada pelo teu Santo Espírito diante do teu altar. E que tu possas ministrar aos nossos corações através da tua palavra aquilo que tu queres, que possamos aprender e colocar em prática no nosso dia a dia e vivenciar ela no nosso lar, trabalho, escola, aonde formos, para que teu nome seja glorificado e que assim possamos aprender e entender que somos mensageiros do Evangelho das Boas Novas de Jesus Cristo. Nos abençoa mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um tema da mensagem aqui. Se você quiser escrever, gravar, eu coloquei bem simples: separado para anunciar a graça. Desde pequeno, como diz as Escrituras, ele será motivo de alegria. Pode voltar lá. Ele será motivo de alegria, você se alegrará. E realmente, para uma mãe que não podia dar filhos, ele foi uma alegria imensa. Qual mulher que tem o desejo de ter filhos, quando nasce, vê ele e se alegra? João Batista é só alguns meses mais novo do que Jesus. João Batista é da família de Jesus, ele é primo. Alguns estudos e alguns estudiosos dizem que ele é primo ou primeiro ou segundo, primo de primeira geração
ou de segunda geração. É da linhagem. Se observarmos o que está escrito, e como está escrito, ele desde o ventre de Isabel, ele já foi separado e cheio do Espírito Santo para proclamar a graça do Senhor. João era um nome simples, não tinha no tempo cavalos, carruagem, não vivia em palácios, ele vivia no deserto. Ele foi totalmente separado para viver, para proclamar Jesus. Ele não tinha outra missão a não ser anunciar as boas novas. Primeiro ele veio com o batismo de arrependimento, anunciando que ele não era o Cristo, e ele não tinha vergonha de dizer isso. Ele em nenhum momento ele negou. Perguntavam a ele: você é Elias? Não. Você é um profeta? Não. Você é o Cristo? Não. Então quem você é? Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai os caminhos, porque o reino está próximo. Para mim, ele é um dos primeiros missionários dentro da Bíblia que prepara o anúncio, está anunciando o verdadeiro evangelho, a graça, que se chama Jesus. Ele começa a fazer discípulos também. João começa a fazer discípulos. Pessoas começam a sair da Judéia, pessoas começam a sair de suas casas e começam a ouvi-lo, e começam a buscar quem é esse que anuncia um batismo de arrependimento, quem é esse que fala do Messias. Será que é ele o Messias? Só que toda vez que perguntavam a ele, ele não tinha vergonha de dizer: não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, não sou o Elias, eu só sou um atalaia, eu só sou uma pessoa para anunciar Jesus. Glória a Deus. João capítulo 1, Léo. Evangelho de João. Lembrando que todos os evangelhos falam sobre a pessoa de João. Os que mais são específicos sobre a história de João Batista é Marcos, Lucas e o próprio Evangelho de João, que não foi escrito por ele, foi escrito por um apóstolo, apóstolo João. João, ele viveu no deserto, ele viveu com os essênios. Quem eram os essênios? Eram pessoas que viviam no deserto, pessoas que eram totalmente, guardavam a lei, totalmente, eles literalmente viviam a lei e separado de Israel. Ele foi criado basicamente com esse povo, segundo alguns estudos. Ele aprendeu de tudo lá, a lei de Moisés, aprendeu sobre o Messias, sobre os profetas. E como a palavra diz, ele era cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre de sua mãe. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, a gente pode ver mais uma abordagem sobre João Batista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. Diga assim: a luz brilha nas trevas. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam.
Ou, pode continuar, Léo, eu estou no 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Glória a Deus. Aí agora começa. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era... Este veio como testemunha. O que dá para ver aqui é que João, em nenhum momento, ele requer a glória para ele, porque ele sabe que a glória não é dele, a glória é de Deus. Ele só é um mensageiro do reino. Diga, eu sou um mensageiro. Eu sou mensageiro do reino. A minha tarefa é anunciar. O restante é comigo. Você recebe dons, eu recebo dons. João tinha o dom da palavra. Mas ele sabia que não era dele, ele só era instrumento. Em nenhum momento ele tomou para si. Em nenhum momento ele entendeu, ele compreendeu que ele só era um instrumento para anunciar a graça de Deus. E o seu nome já refletia isso. Graça do Altíssimo, graça de Deus, graça de Yahvé, mensageiro do Messias, aquele que anuncia a graça. Versículo 7. Este veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Já está falando de Jesus. Mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Diga, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Escute, vou repetir novamente. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Versículo 15, gente, é forte. Olha o reconhecimento de João. Todo pregador e todo missionário que entende que a glória não é dele, que a igreja não é dele, e que ele é só um instrumento de Deus, ele pode recitar esse versículo com a maior paz do mundo e entender que o dono da igreja é Jesus. Amém. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei. Ou seja, já faz anos que eu estou falando dele, eu estou proclamando, eu estou anunciando. Aquele que vem depois de mim é superior a... Olha o reconhecimento. É você reconhecer uma autoridade, é você reconhecer alguém que é maior do que você, que você só está ali como um instrumento. Você está ali como um violão que vai emitir as notas para que chegue ao ouvido de quem vai ouvir e vai se render. Você só é o instrumento que Deus vai usar para que o Evangelho seja anunciado. João, em nenhum momento, ele negou. E ele diz assim: porque já existia antes de mim. Ele declara o que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no plural, façamos.
Quando diz assim, façamos, ele está declarando, façamos. Tinha mais alguém com Deus, presente, criando o homem e a mulher e toda a criação. Pode adiantar, galera. 16. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por ninguém jamais viu a Deus. Pode passar lá. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido através dele. Amém. Aqui vemos a declaração íntima, pessoal, reconhecendo e dando a glória toda a Jesus. Em nenhum momento você vê João Batista puxando ou dizendo é porque eu faço, é porque eu sou, é porque, ao contrário, eu não sou o Cristo. Eu não sou profeta. Eu não sou Elias. Mas se a gente for mais adiante, em Mateus, em João, Jesus dá testemunho de João Batista. Qual o testemunho? Ele é maior do que os profetas. Porque ele é maior do que os profetas. Ele não é um simples homem. Ele é alguém que anunciou a minha chegada. E em nenhum momento tomou a glória para si. Reconheceu que a glória era de Deus e anunciou essa glória através de Jesus. No versículo 19 do mesmo capítulo de João diz assim: este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És um profeta? Ele respondeu: não. Então quem você é, meu amigo? Diga. Disseram-lhe então: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Coloque em Malaquias, Léo. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Isaías, no livro de Isaías e no livro de Malaquias, quando você lê, você vai ver referência a João Batista. Isaías fala aqui, ele já está dizendo que Deus vai enviar alguém que vai clamar no deserto. As pessoas vão sair para ouvir ele, porque ele tem a mensagem que está anunciando Jesus. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Até em Malaquias, Deus fala que enviará um mensageiro para anunciar Jesus. Atualmente, a mensagem de Jesus ela está sendo anunciada, proclamada, dita. E nós somos responsáveis por sermos esses agentes transformadores aonde estivermos. No trabalho, na escola, na nossa vizinhança, no nosso andar, caminhar, na internet. Somos responsáveis, assim como João, um dos primeiros missionários do Novo Testamento, foi.
E a história dele não foi apagada, ao contrário, a história dele continua sendo dita, mas em nenhum momento é uma história que sobrepõe ou está maior do que Jesus, porque ele se colocou na posição de servo. Todo pastor, todo missionário, todo irmão, a igreja, se colocando na posição de servo, Deus faz o restante. Eu e você só somos instrumentos, só servimos para anunciar o Evangelho da graça. E a graça se chama Jesus. João Batista, ele tinha o entendimento que vai chegar o momento dele, vai chegar a hora que a missão dele acabou. Mas em nenhum momento você vê tristeza, desânimo, em nenhum momento você vê aquela dor no coração. Ao contrário, a minha missão foi cumprida. João Batista tinha um discípulo que veio a se tornar discípulo de Jesus depois. Vamos continuar lendo. Volta lá, Léo, para João capítulo 1, versículo 26. Diz assim: João respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Olha só, olha a frase que ele coloca: ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava. Pode continuar. No dia seguinte, João viu. Aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe aquela pessoa que quando você está chegando assim, que ela está chegando no local, você vê assim, cara, a presença dele, a presença que está nele, já está tomando o local, porque a pessoa mal chegou, o ambiente já mudou, porque ele está entrando com a presença de Deus. Não é ele, mas é quem está com ele. Como ele tinha o Espírito Santo, ele identificou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está chegando, é esse aí, ó. Ele está chegando. Versículo 20. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de 31. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Olha só o que ele está dizendo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo também: a minha missão aqui encerrou. Pode continuar lá. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Ele tinha quantos discípulos ali com ele? 2. Pode passar. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo
dizer isso, os 2 discípulos fizeram o quê? Seguiram Jesus. Pronto. 38. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Onde você mora? Ele respondeu: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Olha só que experiência maravilhosa. 2 discípulos de João já tinham tido experiência com aquele que anunciava o Messias, e agora eles estão tendo a experiência e contato com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estão tendo a maior experiência da vida deles, coisa que ficou marcado na história deles 2, para a vida toda. Versículo 40. André é irmão de quem? André e Simão Pedro foram discípulos de Jesus ou não? André, antes de ser discípulo de Jesus, ele já tinha tido uma experiência de arrependimento. Ele já andava com João. Ele só não conhecia o Cordeiro de Deus. Mas a partir do momento que João identificou, o Espírito Santo confirmou no seu coração, André entendeu e começou a seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Glória a Deus. Missão, ser um agente influenciador, é o que João fez. Aí você pode perguntar: Leandro, por que João ia para o deserto? O deserto é um lugar solitário, o deserto é um lugar de provação, o deserto é um lugar onde está e onde você e eu podemos encontrar Deus. É um local onde eu e você teremos um encontro realmente com o nosso Criador. O lugar secreto, quando você faz o seu lugar secreto, é um lugar reservado. Jesus, quando foi tentado, ele foi para o deserto. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. A maioria das coisas aconteceram no deserto. Em nenhum momento você vê o deserto sem vida. O deserto tem vida. O deserto tem água. O deserto tem alimento. O deserto tem cuidado de Deus. João fazia com que o povo saísse de suas casas e fosse para o deserto. Porque a palavra de Deus estava lá, sendo anunciado. E ele batizava as pessoas. As pessoas iam lá para ouvi-lo sobre o Messias. Continuando aqui, foi 40 que a gente parou? Foi 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e ele lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aleluia. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Vem, veja, disse Filipe.
Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe te chamar. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Até aí. O que a gente pode ver que a partir de então, agora, do capítulo 2 em diante de João e dos outros escritores, Mateus, Marcos e Lucas, a gente não vai ver mais menção sobre João. A partir de então começa o ministério de Jesus. Mas o legado que João deixou, o legado que ele anunciou como mensageiro, foi de um povo que começou a ouvir sobre o reino, começou a ouvir sobre arrependimento e começou a entender sobre batismo. O batismo do arrependimento. João era conhecido como aquele que batiza depois que se arrepende. Todo aquele que chegava e pedia: João, eu me batizo, eu quero me batizar. Quer dizer, você reconhece que você é pecador? Você reconhece que você pecou e peca contra Deus? Ele: sim. Você reconhece que Deus é o único Criador? Sim. Ele batizava. As pessoas vinham a ele pela mensagem que ele estava anunciando, e as pessoas se arrependiam e eram batizadas. Do capítulo 2 em diante de João, a gente vê que ele começa o ministério dele. Jesus começa o ministério dele. Mas também, lá na frente, a gente vai ver que aconteceu algo. O que foi que aconteceu com João Batista? Que de repente ele some. De repente João Batista some. João Batista parou de anunciar o Cordeiro? Não. João Batista parou de cumprir a missão dele, de anunciar que ele não era o Cristo, que o Cristo já estava no meio de nós, do povo? Não. Só que chegou um momento que João foi preso. E o ministério dele, aí, começa a ser encerrado, porque a missão dele foi cumprida. A missão dele foi feita. A missão dele estava concluída. Paulo diz em suas cartas: terminei o bom trabalho. O pastor pode me ajudar, pastora? Guardei. Deixa o pastor me ajudar aqui. É basicamente o que João está dizendo. Gente, eu cumpri a minha missão. E a minha missão de anunciar, a minha missão de apontar e dizer assim: você está em pecado, você precisa se arrepender, Deus te ama, Deus não quer que você fique assim. Era isso. Só que ele bateu de frente com alguém grande. O que os profetas muitas vezes faziam quando o rei estava em pecado, Deus mandava o profeta falar com eles. Aí o profeta dizia: Senhor é um rei, ele vai mandar matar, mas quem está mandando você falar sou eu. Vá lá e diga que ele está em pecado. É isso aí, ó.
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4,5. João entendeu isso, que ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Entendeu que o ministério dele estava concluído, porque o Messias começou o trabalho. O Messias já estava lá, o reino de Deus havia chegado. Diz assim, capítulo 6 de Marcos, capítulo 6 de Marcos, versículo 17. Aqui se encerra a carreira de João Batista, mas a sua história ficou marcada. Diz assim: pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendessem João. Ele o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, com o qual se casaram. Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e ele era respeitado. Quando o ouvia, ficava confuso. Cara, ele está dizendo que eu estou em pecado. Eu realmente estou em pecado, então. O que é que eu faço? Eu deixo ela, vou viver, eu escuto ele, escuto a mulher que eu estou. O que é que eu faço? Quando o ouvia, ficava confuso. Mesmo assim, gostava de ouvir. Muitas vezes a gente até compartilha o evangelho com alguém. Ele gosta de ouvir, mas muitas vezes ele ainda continua afeiçoado nas suas práticas mundanas. Herodes não fugia disso. Gostava de João, ouvia João, mas não queria deixar e não queria se arrepender do seu pecado. 21. Finalmente surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse a jovem: peça-me, foi aqui o erro dele, viu? O erro de Herodes foi esse: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. O rei, quando dava a sua palavra, ele não tem costume de voltar atrás. Se lembra daquele ditado, palavra de rei? A minha palavra é a palavra de rei, não volta atrás. É basicamente seguindo essa história. E quando o rei dava a sua palavra, e principalmente na frente de outras pessoas, ele não ia ser humilhado. Se ele deu a palavra, ele ia cumprir. Só que a filha de Herodias podia pedir o que quisesse, metade do reino, riqueza, o que quisesse. Aí ela foi consultar quem? E prometeu sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Tem certas coisas que quando alguém oferece a você, você pode consultar seu pai, sua mãe. Mas tenha cuidado quando você for consultar. Porque muitas vezes o coração da pessoa não está muito bom, não está muito legal. Então a gente tem que ter cuidado. Herodias não gostava de João Batista, porque João Batista falava que Herodes estava em pecado, e ela era o motivo do pecado.
porque ela era esposa do irmão de Herodes, não era esposa dele, e ele vivia com ela. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que pedirei? Qual foi a resposta dela? Pode ler. Respondeu ela. O ministério de João Batista acaba de ser sentenciado. O ministério de João Batista se encerra. Ele está triste? Não. Porque ele sabia, e ele aceitou o seu ministério, e ele sabia que quando o Messias chegasse, se encerraria. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Entendeu agora? Em nenhum momento ele tomou a glória para si, em nenhum momento ele quis aparecer. Ele mesmo disse que não era digno de amarrar ou desatar a sandália dos seus pés. João é um exemplo de missionário, é um exemplo de homem que começou as boas novas através da vida dele. Ele preparou o caminho. Continuando. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos não quis, ele não ia voltar atrás. Orgulho. O que a gente aprende aqui também, quando você tem um dom de cura, você ora por uma pessoa, a pessoa é curada. Foi você que curou? Você foi um instrumento. A glória não é sua. Quando você prega para uma pessoa e a pessoa confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a glória é sua? Não, você só foi um instrumento. Quando uma pessoa pede para que você ore por ela e ela consegue um emprego, a glória é sua? Não, você só foi um instrumento. João Batista em nenhum momento tomou a glória para si. Ele reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu a sua missão, reconheceu o seu propósito e reconheceu que ele, naquele momento, havia acabado seu ministério. Estava triste? Não. Continua. 27. Então o rei imediatamente enviou um carrasco, que eram os responsáveis com ordens para trazer a cabeça de... O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça dele em um prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Pronto, tinha a cabeça de João. Vou fazer o que com a cabeça? Não tem o que fazer. Era só o gosto, o prazer de tirar a vida de alguém. Aquele sangue que foi derramado, aquele sangue continuou gerando vidas e vidas e vidas e vidas e vidas. Porque através da vida de João Batista foi anunciado o novo evangelho, as boas novas de Jesus. Foi anunciado que o Messias, o reino de Deus, chegou. Foi anunciado que ele não era o Cristo, mas o que vinha após ele era maior do que ele. E ele batizaria todos com o Espírito Santo. Amém. E todos que o buscarem. Que a gente possa entender que só somos instrumentos, que só somos anunciadores, proclamadores, que temos a responsabilidade de divulgar
e de anunciar esse Evangelho. A quem quer que seja. É difícil? Não. É fácil? Não. Mas podemos fazer. A igreja Koinonia, ela está crescendo. Temos 1 ano, somos um bebê, não é, pastores? Somos um bebê. Mas um bebê cheio da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Um bebê que o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de nos reunirmos como igreja. Está nos dando a oportunidade de compartilhar a sua palavra e nos edificarmos nela e anunciar este Evangelho. Eu, você, que possamos entender e visualizar como João entendeu e entendeu até o final, mesmo perdendo a cabeça, ele não teve medo de dizer: Herodes, se arrependa, ainda há tempo. O medo às vezes nos trava. O medo, de vez em quando, faz com que a gente perca algumas oportunidades, mas que o medo, a partir de hoje, não trave mais sua vida nem a minha. Que sua mente não seja dominada por nada, que você não trave em nome de Jesus. Que sua mente fique totalmente rendida aos pés da cruz. João era rendido aos pés da cruz. João era rendido à sua missão. João era totalmente aquele que veio para anunciar Jesus. E ele cumpriu sua missão. Depois disso, os discípulos foram e avisaram: Mestre, João Batista morreu. Se cumpriu a missão dele. A missão dele foi concluída com êxito, porque ele falou do Messias. E o Messias já estava proclamando, anunciando, curando, libertando, transformando, resgatando vidas. E ele continua até hoje no meio de nós. A palavra, como muitas vezes algumas pessoas dizem assim, Jesus está voltando. Não, Jesus não está voltando. Porque é algo, né, contínuo. Jesus voltará. Jesus voltará. Está lá em Atos. Da mesma maneira que vocês, cidadãos judeus, estão vendo ele subir, ele voltará. Os anjos não dizem em nenhum momento, ele está voltando. Dizem, ele, da mesma maneira que ele está indo, ele voltará. Messias, Jesus, o qual nós podemos nos reunir domingo a domingo, sábado nas células, no culto de oração na quinta-feira, em nossos lares, no quarto, no nosso local secreto. Esse Jesus que nos dá a possibilidade de termos comunhão com Ele. Esse Jesus que nos ajuda a levantarmos todos os dias de manhã. Esse mesmo Jesus que cura, liberta, transforma, resgata. Esse mesmo Jesus que faz com que a igreja dele fique de pé. Faz com que a igreja dele seja transformadora. Esse bairro, essa localidade não vai ser mais a mesma. Essa rua não será mais a mesma. Nossos vizinhos já não são mais os mesmos. Porque tem uma representação do reino de Deus aqui reunida como igreja. Eu e você somos essa representação. O que eu peço a Deus, peço misericórdia, que Ele possa nos usar, me usar como canal dele, como um agente influenciador, não para o mal, mas para o bem. Um agente influenciador que traga pessoas aos pés da cruz. Um agente influenciador que faça com que pessoas possam também conhecer a Ele e se render aos seus pés. Um agente influenciador que proclama o reino dele, mas que reconheça que é Ele quem faz, eu só sou um instrumento.
Você só é um instrumento. Você vai falar em hinos, você vai ter o dom de cura, você vai ter o dom de libertação, você vai ser um agente transformador, mas o dom não é seu, é de Deus. Ele só está emprestando à igreja, ele só está dando, olha, usa. Vou chamar o pastor. Quero convidar a igreja, nesse momento, ficar de pé. Aquele que pode ficar de pé, para que a gente possa estar orando. Pedindo a Deus que possamos entender como missionários, como uma igreja missionária, responsável por proclamar, anunciar a santa palavra de Deus. Que Ele continue nos dando ousadia, sabedoria, graça, conhecimento e nos fortalecendo na sua palavra. Pai amado, reconhecemos que somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Precisamos de Ti. Precisamos que nossas mentes e nossos corações estejam ligados à Tua palavra e ao Teu Espírito. Liga o nosso espírito ao Teu Espírito Santo e varre de nossas vidas aquilo que não Te agrada. Tira de nós o que não é lícito e que nós possamos ter uma comunhão contigo e trazer outros para ter comunhão contigo, para vivenciar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho do arrependimento, da confissão de pecados, daquele que reconhece que só Jesus salva, que só Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há outro que pode nos trazer ao Pai a não ser Jesus, porque Tu és o único. Tu és o único que derramou e verteu todo o Teu sangue na cruz por nós. Foi o Senhor que nos remiu de nossos pecados, porque estávamos afastados da Tua glória. E o salário do pecado, Pai, é a morte. Nós não conseguiríamos, por isso que o Senhor é o nosso mediador. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus. Que a cada dia possamos proclamar e anunciar, compartilhar com os nossos amigos, irmãos, familiares, vizinhos, e que as pessoas vejam as nossas atitudes, nos nossos atos, como igreja, que só Jesus é o Senhor. Nos guarda, nos protege, nos guia, nos orienta e nos fortalece em Ti, Espírito Santo. Conduz a nossa família pastoral, Pastor Valdir, Pastora Cátia, Karen, Camille, que eles a cada dia sejam mais e mais fortalecidos na Tua palavra e com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue derramando sabedoria e graça sobre eles, conduzindo-os e alimentando-os e fortalecendo-os, para que eles sejam instrumentos abençoadores em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. Que eles continuem cobertos pelo Teu sangue e pelo Teu manto, e que Teu sangue continue sendo derramado, Pai, sobre toda a igreja e todos que estão aqui. Abençoa cada um e nos livra do mal. É no nome de Jesus, Pai, que oro e que oramos agradecidos a Ti. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra, diga amém. Amém. Palavra profunda, profunda. Quem esteve atento desde o início recebeu bastante do Senhor nessa noite. Eu queria chamar a Micaela aqui à frente, ela vai louvando ao Senhor. Mas antes eu gostaria de ler um texto para vocês, Isaías 57, versículo 14. Isaías 57, versículo 14. E diz assim: então se dirá, aterrem, tem outra versão que diz, aplanem, preparem um caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo.
Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito em um lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Amém? Aplanem, aterrem, preparem o terreno, para que Deus faça o que Ele tem para fazer na sua vida. O projeto que Ele tem para a sua vida já está traçado. Qual é a sua parte? O preparar. Tira os obstáculos. Bora na versão 14. Então se dirá: aterrem, prepare o caminho. Tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Essa mensagem aqui é a mensagem para os líderes de Israel, para os pastores, para os sacerdotes. Tirem, aterrem, façam o possível para que o meu povo não erre o caminho. Naquela época existiam os sacerdotes. Hoje, você, quem é o sumo sacerdote? Jesus. Quem tem que preparar o caminho? Sou eu, pastor, ou você na sua vida? É você na sua vida. Meu papel do nosso irmão aqui é ministrar, mas nós precisamos aterrar, aplanar, preparar o caminho para que Deus, Ele fale, versículo 15, profundamente aos humildes de espírito e aos de coração contrito. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós, que essa palavra fique em nosso coração. Como o nosso irmão Leandro falou aqui, João Batista é o primeiro missionário. Mas quantos missionários temos aqui? Amém? Amém. Então nos preparemos. Um coração humilde, um coração contrito, para Deus fazer a obra que Ele tem em nossas vidas e através de nós. Amém? Sempre um minutinho, nós vamos estar louvando ao Senhor. Em seguida nós vamos chamar o irmão Jones e Letícia para realizar a nossa pastora carta, para realizar a nossa Senhor. Primeira igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Espírito
o que João Batista falou, né? Eu batizo com água, mas será aquele que batizará com fogo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, chamar nossos irmãos juntos de Cristo, pastor Ricardo. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você foi batizado na nossa igreja, na igreja evangélica, você está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar conosco da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra nos fala sobre a ceia do Senhor, o alerta, a instrução que Deus deu através do apóstolo Paulo sobre como devemos proceder na ceia do Senhor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando é que a gente vai parar de celebrar a ceia do Senhor? Quando Jesus voltar. Amém. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, entre vocês, muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Eu peço que você se livre para falar com o Espírito Santo de Deus, e dê liberdade a Ele para ministrar o seu coração e mostrar se há algo a ser colocado diante dele, se há algum pedido de perdão a ser feito a Ele ou a alguém, e que em nome de Jesus, se for a Ele, você faça agora. Se há alguém a você perdoar, que você perdoe agora. Se há alguém que você precisa pedir perdão, que você seja, na primeira oportunidade, você se reconcilie com a pessoa, mas que em nome de Jesus você esteja sensível ao que o Espírito Santo nos fala nesse momento da ceia. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua presença nessa noite. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. O Espírito Santo nos sonda, como diz a tua palavra, nos mostra se há algum caminho mau, e que em nome de Jesus, se houver, que seja em nome de Jesus dirigido por ti ao arrependimento, à confissão e a libertação de todo e qualquer pecado e consequentemente de toda acusação demoníaca. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos os elementos da ceia diante do Senhor. O pão, o suco de uva, Pai, que é um memorial, uma representação do que aconteceu naquele dia. E nós, em cumprimento à tua palavra, aquilo que o Senhor ensina através da tua palavra, nós manifestamos nossa fé nessa noite, dizemos que nós cremos na tua palavra e que nós faremos, Senhor Deus, a ceia do Senhor, participaremos e continuaremos anunciando a tua volta até o dia que o Senhor estiver conosco.
até o dia que o Senhor nos receba, Senhor, nos céus, quando a igreja será arrebatada e o teu povo definitivamente estará contigo na glória. Pai, nós em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo conduza esse momento e ministre ao nosso coração com profundidade. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Enquanto louvamos ao Senhor, você vai receber aí o cálice. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas, Jesus, nós fomos curados. E nós glorificamos o teu glorioso nome nessa noite, Pai, porque tu se entregaste naquele lugar, naquela cruz maldita em nosso lugar. Nós te louvamos nessa noite por tamanho amor, tamanho sofrimento por nós. Grande é o nome do Senhor Jesus, pois eu recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Comemos o pão. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por esse momento maravilhoso, Pai, na tua presença santa. Meu Deus, te agradecemos pelo Pai, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por poder participarmos desta mesa maravilhosa, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Eu dou a oportunidade de você a trocar o seu cálice por nós para o seu lado ou à sua frente, dizendo a Ele que você o ama em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Aleluia, nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Nós somos um em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, na morte naquela cruz, trouxe a unidade à igreja. Aleluia. Trouxe a oportunidade de termos vida novamente com Ele. Temos vida novamente em Cristo Jesus. Antes estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. E hoje nós temos vida novamente em Cristo Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós temos hoje em Cristo uma nova aliança, inquebrável, insubstituível. Nós temos essa nova aliança. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Que você possa beber o cálice aí no seu lugar. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Que tu nos dá a cruz, Pai, para nós, tá, Senhor, mas tu foi primeiro, Pai, e morreu por nossos pecados, Pai, perdoa nossos pecados, e dá vida e vida eterna. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos recolher os casos porque eles são descartáveis. Amém? Então você pode deixar ele na cadeira, você sair, recolhe depois, sem problema. Nós vamos cantar uma canção alegremente, celebrando a ressurreição de Jesus. Amém? Amém. E sua volta pela fé, porque o Senhor foi, mas ele voltará. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje foi um dia diferente, um dia de chuva. Tivemos alguns irmãos que não puderam estar conosco porque estão enfermos. Eu queria que, em nome de Jesus, nós vamos orar agora, mas eu queria que durante a semana vocês orassem por eles, né?
Nós vamos orar por Júlia, filha de Maico e Gal. Júlia foi hospitalizada, foi levada para o socorro ontem, recebeu alta e hoje voltou de novo. Então eles estão fazendo exames, ela está realmente precisando de oração. Está tendo acompanhamento médico, mas a gente precisa pedir que o médico dos médicos intervenha. Amém. Nosso Jesus. Orar pela irmã Valdízia também. A irmã Valdízia fez uma cirurgia, assim poder vir à igreja, que a gente possa orar também pela recuperação dela e pelos irmãos que por algum motivo não conseguiram vir à igreja hoje. Amém? Vamos orar e intercedermos. Quinta-feira, culto de oração. Aqui na quinta-feira, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. Nós já estivemos nas últimas semanas que estávamos envolvidos no treinamento da UDF, mas na próxima quinta-feira estaremos aqui. Sábado nós teremos a célula normalmente, tá? E domingo culto aqui de oração, culto normal de celebração, é verdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Tem ali o nosso momento de comunhão, momento de comunhão. Ore por aqueles que você sentiu a falta hoje aqui, que você percebeu que não está aqui conosco. Ore. Não faça outra coisa não. Ore. Porque o Senhor é que pode mover as águas, o Senhor é que pode mudar as realidades. Às vezes a gente não tem outra coisa a fazer, a não ser orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada amigo que está nesse lugar, por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração durante esse dia e finalizou hoje, agora aqui no culto à noite. Eu peço que em nome de Jesus tu continue, meu Deus, ministrando ao nosso coração, nos dando direcionamento, tudo aquilo que vai ser colocado, Senhor Deus, em nossas mãos nessa semana, nós colocamos nas tuas mãos, porque nós confiamos em ti. Nós declaramos nossa fé em Ti, nós reconhecemos publicamente, Senhor Deus, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e reconhecemos também que Tu és soberano em nossas vidas. Nós Te damos, Senhor, total autoridade para mover as nossas vidas, para tirar o que seja preciso ser retirado, para inserir o que precisa ser inserido, mas que em nome de Jesus o nosso caminho em direção ao Senhor, a Tua vontade, ele esteja aplanado, ele esteja, Senhor Deus, livre, sem nenhum obstáculo, para que em nome de Jesus nós continuamos crescendo em direção à Tua vontade para nossas vidas. Pai, fica conosco, nos abençoa, nos dá uma noite de paz na Tua presença, leva os nossos lares sobre Tua proteção, atenta os Teus anjos ao nosso redor, e nos dá uma noite e semana de vitória para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneça com toda a igreja que diz amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.